Então, primeiramente, bom dia para todo mundo. Bom dia, professor Eduardo, Douglas. Esse trabalho, né, eu escrevi durante a disciplina e nele eu tentei utilizar um pouco da filosofia e da literatura do Nietzsche e Mishima, que é um escritor japonês, para entender como que ele utiliza, né, da ideia de tragédia para tentar compreender a sociedade dele, né, o Japão, durante ali, o final da Segunda Guerra Mundial. Né? E como ele utiliza da violência e do sofrimento, da tragédia, como um objeto de prazer, né, de gozo, mas ao mesmo tempo mascarando isso para a sociedade, para os outros. Então ele fica sempre nesse debate entre aquilo que eu sei que eu quero, mas aquilo que eu sei que esse grande outro espera de mim, né? Então, vou ler aqui um pouco do meu texto. Mishima buscou reconstituir, em sua obra, aspectos de sua vida interior que indicam alguns dos labirintos trilhados por ele até alcançar seu fim trágico. Porque o autor, né, assim como o personagem, ele se suicida, né, ele comete um suicídio ritualístico, e a proposta desse breve estudo é compreender a utilização que Mishima faz do trágico na construção de sua obra e como ela responde a indagações do autor quanto à malha social de seu tempo e as angústias da mesma. Para isso, iremos nos dispor de uma leitura e interpretação da obra de Nietzsche. Nietzsche, em sua obra O Nascimento da Tragédia, buscou refletir sobre o papel da tragédia grega e sobre como a sociedade, em sua atualidade, havia se distanciado de um modo de vida que fosse essencialmente humano, isto é, uma vida que se mostra aberta à experiência da dor, inerente à vida humana. Nietzsche acredita, sobretudo, o advento do cristianismo como parcialmente culpado por essa mudança na forma como nos relacionamos com a vida. O cristianismo tornou o gozo de seus crentes limitado, impedido de se conceber livremente, utilizando-se do sentimento de culpa e das ideias de pecado e castigo. Essa forma de guiar seus seguidores trouxe consigo uma relação angustiante entre os indivíduos, pois instaurou uma nova forma de vigilância interna e externa, que constantemente rege a vida social. Entendemos aqui o gozo como ponto de realização de uma vontade que não é nem boa nem má, como uma forma de relação do sujeito com a falta apresentada pela castração. Aí eu leio aqui uma citação de Nietzsche. Uma questão fundamental é a relação dos gregos com a dor, seu grau de sensibilidade. Essa relação permaneceu constante ou mudou radicalmente? A questão é se realmente o seu anseio cada vez mais forte por beleza, por festas, divertimentos, novos cultos surgiu da carência, da privação, da melancolia, da dor. A privação exercida pelo advento cristão é uma das formas encontradas por esse para demarcar o seu distanciamento da experiência de vida pagã, pois essa carência de dor, ou melhor, essa fuga da dor, é alimentada pela própria crença em uma vida eterna, no além. Né? Nietzsche escreve que o cristianismo foi, desde o início, essencialmente, fundamentalmente, nojo e fastídio da dor, da vida, que apenas se mascarou, se escondeu, se enfeitou como crença numa vida outra ou melhor. Com isso, pode-se compreender que a vida, uma boa vida, é essencialmente livre de dor e melancolia, quando se segue os mandamentos e regimes da experiência cristã. Uma vida onde o sofrimento é presente é, segundo essa lógica, uma consequência dos maus atos e dizeres que vão contra Deus e seus ensinamentos. A dor passa a ser um castigo para aqueles que não obedecem e que, consequentemente, não vão ser recompensados com a vida eterna. Nietzsche postula dois ideais coexistentes dentro da arte trágica que deveriam, a princípio, existir em complementaridade um do outro. Seriam eles o apolíneo e o dionisíaco. Né? Ele escreve que o apolíneo não pode viver sem Dionísio, né? Apolo não pode viver sem Dionísio.
O titânico e bárbaro era, afinal, uma necessidade tão grande quanto o apolíneo. O apolíneo manifestar-se através da racionalização da vida, do mundo interior, da beleza e da ordem, enquanto o dionisíaco seria manifesto pela embriaguez frente à vida. Né? Esse posicionamento contrário à ética cristã se daria, de acordo com Nietzsche, por ela ser uma ética contra a própria vida do homem, tornando a doença, fadiga, desalento, exaustão, empobrecimento da vida. Né? E somos levados pela narrativa desse personagem barra autor aos primeiros anos da vida dele, né, onde ele morava com a avó, foi levado pela avó para morar com ela, e com os trabalhadores que tinha nessa casa, os lavadores de latrina, é quando desperta para ele o desejo. E esse desejo, né, advindo ali de uma associação, uma posição que ele considerava trágica dessa pessoa que era inferior e que tinha que trabalhar para ganhar vida, né, diferente dele, da família, onde ele começa a perceber, né, o desejo sexual. Isso já era ali no iniciozinho da adolescência. E é nessa casa, né, quando ele decide sair da casa da avó e vai para a casa do pai, que ele se depara com a imagem de São Sebastião, né? Ele estava amarrado e todo ferido, e é ali que ele descobre realmente o prazer, né? O auge do prazer, daquilo que ele queria, tanto para ele quanto para os amantes dele, né? Ele sentia prazer nesse sofrimento, tanto para ele quanto para o outro. Uhum. A imagem vista e a cena constantemente reimaginada possuem um grande caráter erótico para o personagem. Essa figura do martírio, com seu corpo e beleza joviais, que sofre em suas entranhas aquilo que o próprio personagem ansiava por sentir, uma proximidade de íntima curiosidade com a morte. E aqui eu faço uma citação que vem, né, da aula do professor Eduardo, do texto dele, que é: inclusive a dor e o sofrimento podem suscitar prazer, se aparecerem associados ao sentimento de elevação. Por isso, o termo Erhabenen será utilizado para designar estados e qualidades aparentemente contraditórias, mas que têm em comum a intensificação do desejo e do prazer, o coexistir das forças mais luminosas e mais fatídicas. É importante notar que a escolha objetal pode proporcionar mais de uma sensação no indivíduo desejante. Ela não é somente boa e prazerosa ou ruim e desagradável. Esses dualismos não se sustentam de forma objetiva na vida psíquica. Bom e mal, certo e errado não passam de posições coordenadas e adotadas de acordo com guias éticos sociais que visam manter uma determinada ordem no tecido social. E como já não tem muito tempo... Uhum. Avançando um pouco. Aqui, a própria subjetividade do personagem é diluída, dando lugar a uma fantasia de união, de tornar-se um com aquele que rodeia o campo da morte. Mishima expressa bem o desaparecimento da subjetividade frente ao êxtase acarretado pela obra de arte. Seu personagem se torna objeto frente a seu desejo. Desse esquecimento de si decorre não a necessidade, mas a inevitável insurgência de novas formas de interação do ser com o mundo, uma nova coleção de objetos e símbolos. Né? O mundo não é o mesmo, assim como podemos compreender a partir de Lacan. No mundo como linguagem, o indivíduo dever-se-á se adequar a essa nova realidade. Aqui eu cito Nietzsche. Agora a essência da natureza deve se exprimir simbolicamente. Um novo mundo de símbolos é necessário. Todo o simbolismo corporal, não apenas o simbolismo da boca, do rosto, da palavra, mas o completo gestual da dança e mover ritmicamente os membros todos. Então crescem repentinamente as demais forças simbólicas, as da música, em ritmo, dinâmica e harmonia. Para compreender esse desencadeamento geral de todas as forças simbólicas, o indivíduo precisa haver alcançado aquele auge do abandono de si,
que busca expressão simbólica nessas forças. Demos aqui ênfase ao simbolismo corporal e da palavra, que Nietzsche apresenta-nos como necessário. O indivíduo, quando deparado com uma nova forma de gozar, deve reordenar todo o seu espaço em accordância com as demandas gozosas. E com isso, deveria também saber dar voz a esse gozo, aos sintomas que se mostram no corpo. Saber dar voz a esse desejo, falar, interpretar e ouvir. Aí, só para finalizar, esse texto, né, através dele, eu busquei entender como esse sujeito que tem um desejo que destoa daquilo que é socialmente aceito, tenta manter, né, dar algum tipo de coesão à vida interna e externa, né? E para isso ele se utiliza da máscara, que seria isso que vai refletir para o outro aspectos do que ele mesmo deseja, né? Ou seja, se a sociedade deseja algo, eu vou utilizar dessa máscara e dar para ela, mostrar para ela isso que ela quer de mim. Mas dentro do sujeito, né, nessa vida interna, entre aspas, existe um mundo que é completamente diverso, né, completamente distante desse social. Né? Aí aqui eu encerro a minha fala, acho que já deu um pouquinho mais de 10 minutos. Exatamente 10 minutos. Bom, obrigada, Marcos. Novamente eu passo a palavra para o professor Eduardo e para o Henrique. Acho que o professor Eduardo gostaria de começar. Seria bom que o Henrique começasse, porque a gente está revezando, né? Isso assim, ele tem sempre a oportunidade, como eu. Bom, Marcos Antônio, parabéns pela fala. Eu achei que meu comentário seria muito ordenado, mas ele está completamente caótico, que tu pode ver no caderno, assim, com um nojo essa escrita ali. Porque a tua fala, ela foi me levando, assim, e eu fui indo e voltando, e assim, eu não consegui não pensar em Spinoza enquanto você falava. Porque me parece que assim, o fio condutor do teu texto é essa dialética entre ordem e caos, entre necessidade e contingência, entre o que vem abstrato e aquilo que sai concreto. E eu achei isso muito, muito relevante para se pensar todo esse conflito que está aparecendo aqui entre Apolo e Dionísio, entre o desejo, mas também aquilo do trabalho. E eu achei fantástica essa reflexão, porque o Spinoza apareceu muito para mim com aquela ideia de afeto. E o afeto não necessariamente como positivo ou negativo, ele não dotado de uma essência do afeto em si, mas da significação que é feita a partir dele. Ou seja, quanto que um afeto que eu recebo ele é capaz de aumentar minha potência, conatos, ou não, como mais do que uma definição entre bem e mal, bom e ruim. E aí eu acho que essa confusão entre dor e prazer vai muito nessa linha, porque a dor pode aumentar a potência e o prazer pode diminuir a potência. Ao mesmo tempo que o prazer pode aumentar e a dor pode diminuir. Mas o que vai dizer se é bom ou ruim? Não é o afeto em si, não é aquela coisa, mas é a consequência dele frente à unidade, frente à minha conexão comigo mesmo, mas também a minha conexão com o todo, que é a própria anulação de mim mesmo. Então eu fiquei pensando muito nessa relação entre ordem, caos, necessidade de contingência, e isso me lembrou muito o meu próprio trabalho, a minha própria pesquisa. Porque aí tu traz a ideia de dança, de harmonia, e na dança e na harmonia essa conexão com um todo. Porque dança conforme a música. Que música é essa? É quem que está tocando essa música? É a sociedade? É a natureza? É Deus como sinônimo da natureza? E aí a gente pode entender Deus talvez como uma extensão desse todo, desse universo. E aí eu vi aqui uma distinção nesse auge do abandono de si que traz uma grande diferença entre Freud e Spinoza. E aqui eu me mostro mais espinosista do que freudiano, porque esse abandono de si, eu ainda tenho a crença, quase religiosa, de que esse abandono de si leva a uma salvação. E essa salvação é espinosista. O Freud, eu acho que ele não chega lá, ele não admite que a terapia ela não leva à salvação. A terapia ela é necessária, mas ela não resolve. O Spinoza ele encontra uma resolução. E aí eu volto para Hegel sempre, né? Porque eu acho que está nesse diálogo com Spinoza da ordem, caos, necessidade e contingência. E eu gosto desse conceito do Wirklichkeit, que é a efetividade.
que é da própria essência da palavra de Wirken, né? Aquilo que funciona, que dá certo. E de toda a metafísica e ontologia abstrata do absoluto, a Wirklichkeit é aquilo que permite que aquele todo se realize, se efetive de uma forma única, que é a que dá. E aí eu encontro essa harmonia e volto para Spinoza. A gente pode ter 1000 vozes dentro de nós, 1000 desejos, 1000 vontades, mas ela consegue sair de uma forma. E essa forma, ela é dançar conforme uma música tocada pela natureza, mas tocada pela sociedade. Então está muito na contradição e nessa dualidade do se limitar como uma limitação a si, mas ao mesmo tempo como uma condição para poder se realizar. Dançar conforme a música que estão tocando. Então, consegui achar a ordem aqui de novo, nesse caos das minhas anotações, mas eu acho que é muito poético isso tudo. E não à toa, né? Então, parabéns, muito legal. Já falei, não... Só botei para fora. Bastante. Mas legal, parabéns. Bom, Marcos, gostaria de comentar o professor Eduardo? Eu acho que o professor Eduardo pode falar. Só tem que desligar o microfone. Obrigado. Bom, acho que o Henrique expressou bem, assim, né, que à medida que você vai falando, a gente vai se reposicionando intimamente nas nossas entranhas, e aí não é por acaso que eu falo isso, né, porque o seppuku, o harakiri do japonês é isso, né, foi perguntado mais de uma vez para o Mishima, né, quer dizer, sobre essa questão do suicídio ritual japonês, e ele dizia assim que na época do feudalismo, né, se julgava que a sinceridade do ser humano ficava nas entranhas, né, era localizada nas entranhas. E quando a gente precisasse demonstrá-la, né, de modo cabal, tínhamos que abrir a barriga à faca. Era esse o sentido do ritualístico, né, da coisa, né? E isso, obviamente, traz muitas consequências simbólicas, né? Mas também algo do real ali, né? Porque isso não era tomado apenas de um ponto de vista simbólico, mas pela honra, né? Pelo heroísmo, pelo estoicismo do samurai, isso era feito efetivamente, né? No real, né? Porque todo mundo sabia que esse era o método mais doloroso de suicídio, né? Todo mundo no Japão, no caso, né? Portanto, no japonês. E isso era a própria exposição, né? O motivo que os levava a preferir essa forma terrível, porque permitia provar a coragem, justamente, né? E o apreço à verdade, né? Então a gente começa a arrumar, né? A gente começa a fazer um salto sobre Freud e chegar a Lacan, né? Quer dizer, sobre as teses lacanianas sobre o eu, né? Sobre a pulsão de morte, né? Quer dizer, como funciona, de que maneira isso difere do Freud, né? O modo como Lacan se apropria dessas noções em meio, simultaneamente, a um retorno a Freud, né? Quer dizer, a maneira muito peculiar de fazer um retorno a Freud. E essa maneira como o Mishima tomava esse problema, né? Quer dizer, o abandono de si, né? Como uma questão fundamental da cultura, né? Então, assim, o eu, esse eu ligado com o materialismo, com o capitalismo, que era renegado por Mishima, né? E ao ponto dele, em certa ocasião, junto com seus milicianos, né? Que ele tinha uma horda de milicianos. Eu sou apaixonado, né? Como o Marcos, né? Apaixonado pela literatura japonesa, deve ter dado para perceber. Eu discuti muito a literatura japonesa já no passado, sabe? E por conta também das minhas amizades com pessoas que gostavam também. Mas o Mishima chegou, inclusive, a invadir um quartel japonês, né?
para tentar chamar atenção para esse problema da cultura tradicional e dos valores tradicionais, ele vai e invade justamente um local desses soldados, né, que um dia já foram samurais e que hoje em dia o Mishima considerava covardes, né, porque vivem de acordo com valores ocidentais. E esses valores ocidentais são esses valores do capitalismo, né, que coloca essa cultura hedonística, né, e ao mesmo tempo escraviza, né, essas culturas tradicionais e as destrói, né. Então a revolta dele, e depois o ato cometido, né, foi um ato de coragem, né. E aí você evocou Nietzsche, mas eu levei tudo isso para evocar Schopenhauer, né, que para quem o suicídio é um derradeiro ato de afirmação da vontade. Olha só que coisa bonita, né? Não era um ato de negação, né? Não era uma negativa, mas sim um derradeiro ato de afirmação da vontade. Então esse diálogo aí é muito profícuo e fico também admirado, né, com o que você está trazendo aí para nós. Muito obrigado. Tá ligado? Posso colocar uma coisa rapidinha? Não. Tudo bem, então. Assim, em relação ao tempo, já passou um pouquinho mais de 20 minutos. Mas